qual é o próximo passo? Pois bem, aqui nós precisamos compreender que não iremos a lugar nenhum se não tivermos uma estratégia. E o primeiro passo na nossa estratégia, dentro da Igreja Católica, é nós nos darmos conta de que nós somos um gigante adormecido. Vejam, a Igreja Católica tem um poder dentro da sociedade civil de organização e de mobilização das pessoas imenso. Só que esse poder é um poder que está dormindo. É como se nós estivéssemos acorrentados por correntes de papel. Você compreende? As correntes de papel não prendem ninguém. Mas alguma coisa na nossa cabeça nos ilude e diz: puxa vida, eu estou acorrentado, não posso fazer nada. Mas nós podemos, nós estamos livres, essas correntes são de papel. Mas como é que se dá esta ilusão? Deixa eu explicar para você através de uma analogia com a China comunista. Na China comunista existe uma associação chamada Associação Patriótica, que é um braço do governo comunista chinês dentro da igreja. Eles pretendem acorrentar a Igreja Católica na China e eles escolhem os bispos, eles dizem o que é que a Igreja Católica pode ou não ensinar. Por exemplo, o Partido Comunista Chinês decidiu e decretou que eles precisam de uma política muito estrita e rígida com relação ao controle de natalidade. Portanto, nenhum bispo pode pregar a respeito do controle de natalidade e do aborto. Ninguém pode repetir a doutrina do Santo Padre, da Igreja Católica, a doutrina do Papa, sob pena de ir para a prisão. E é assim que, se um bispo sai daquela obediência do partido, ele termina indo para a prisão. É o que nós chamamos de igreja patriótica. Na China existe essa igreja patriótica onde o braço de ferro do Partido Comunista limita a liberdade religiosa. Pois bem, a situação no Brasil é bem diferente, porém tem algumas semelhanças. Bem diferente pelo seguinte: nós não temos um braço de ferro, nós não temos ninguém colocando bispos na cadeia, nós não temos ninguém impedindo, sob o peso de uma ditadura militar e uma ditadura férrea, impedindo os bispos de falar a verdade. No entanto, existe uma outra ditadura. É a ditadura liberal que tomou conta do nosso país e que, ao mesmo tempo, possui sim um braço invisível dentro da Igreja Católica. O braço invisível que está dentro da Igreja Católica não é uma associação patriótica, em que o Partido Comunista, como na China, consegue governar a Igreja com um punho de ferro. Mas é um braço invisível do partido que nos governa, o PT. Nós sabemos que o PT ascendeu ao governo com uma certa ajuda de membros da Igreja Católica. Pois bem, alguns desses membros, ainda hoje, manifestam uma fidelidade maior ao PT do que ao Santo Padre. É aqui que está o diferencial. Para você saber de quem é que eu estou falando, basta ver se esta pessoa é mais fiel ao Papa ou ao Partido dos Trabalhadores que nos governa. Esta é a prova de fogo, este é o teste para saber de quem eu estou falando. Eu, por acaso, estou falando de pessoas determinadas? Sim, estou falando de pessoas determinadas. Eu, por acaso, irei fazer aqui uma lista para você? Não. Sabe por quê? Porque eu não tenho esta lista. Esta lista, ela pode ser observada no dia a dia por você mesmo. Então, é inútil você espernear e dizer: lá vem o Padre Paulo, mais uma vez, falando contra a CNBB, falando contra a Conferência dos Bispos. Eu não estou falando mal da CNBB e não estou falando mal da Conferência dos Bispos e não estou falando mal dos bispos. Isso fique bem claro para todo mundo. Eu estou falando mal de pessoas que usam o episcopado e usam o sacerdócio para manifestar uma maior fidelidade ao Partido dos Trabalhadores do que ao Santo Padre o Papa. Se existem pessoas assim, a carapuça serve para eles. Se não existem pessoas assim, meu irmãozinho, paz em Israel, não está aqui quem falou, tá bom? Eu não disse nada, eu só estou colocando isto. Onde está a sua fidelidade? Você é mais fiel ao Papa ou você é mais fiel ao Partido dos Trabalhadores? O Partido dos Trabalhadores já se determinou. Eles irão legalizar o aborto neste país. O Santo Padre
já se manifestou. Nós já vimos várias declarações do Papa em que a Igreja Católica, o seu episcopado, os padres devem se manifestar contra esta ditadura iníqua que quer impor seus valores num país que não pretende legalizar o aborto. Nós sabemos que a maioria, a grande maioria, maciça dos brasileiros não deseja a legalização do aborto. E, no entanto, com a mentalidade revolucionária do partido que nos governa, eles pretendem legalizar o aborto, custe o que custar, a ferro e fogo. Ora, meus irmãos, o que é que nós católicos então podemos fazer? Nós precisamos, em primeiro lugar, nos dar conta que dentro da igreja nós temos ovelhas que não são ovelhas, são lobos com pele de cordeiro. Por quê? Porque são pessoas que tratam de divulgar a nossa impotência. Eles só sabem repetir isso. É inútil, nós não podemos fazer nada. Não é? Eles até fazem um pouco arremedam uma certa indignação. Não é? Essas pessoas mostram e dizem, de verdade, é verdade, que coisa terrível, o aborto será legalizado no Brasil, mas nós não podemos fazer nada. Nós somos impotentes, nós somos pobrezinhos. Como nós somos pobrezinhos? Nós somos a igreja que representa 75% da população deste país. Nós somos a igreja que poderia muito bem se organizar e mostrar verdadeiramente que nós não somos menores de idade. Mas para isso, nós precisamos nos dar conta que a Igreja Católica no Brasil está ouvindo o canto de uma sereia. Uma mentira diabólica que diz assim: nós somos impotentes, nós nada podemos fazer. Vejam, assim como a Associação Patriótica na Igreja Chinesa, nós temos no Brasil uma associação partidária, ou seja, pessoas dentro da Igreja Católica que têm uma fidelidade maior ao partido do que ao Papa. E a finalidade dessas pessoas não é tanto fazer arruaça e alvoroço, fazer grandes movimentações. Não. Isso eles faziam há 15 anos atrás. Quando o PT não estava no poder, eles faziam todo tipo de protesto, passeatas, manifestações populares. Por quê? Porque queriam chegar ao poder. Agora que eles já estão no poder, a finalidade desta claque, desse clube de gente que é mais fiel ao partido do que ao Papa, a finalidade deles é criar dificuldades. A finalidade deles é convencer os nossos bispos que é impossível, nós nada podemos fazer. Nós somos impotentes diante da avalanche incontrolável do mundo moderno que irá legalizar o aborto, custe o que custar. E é assim que a Igreja Católica assiste boquiaberta a uma série de coisas que nós sabemos muito bem que poderiam ser diferentes. Por exemplo, que reação nós tivemos diante da decisão do Supremo Tribunal Federal com relação à união dos homossexuais? Qual foi a reação? Reação nenhuma. A reação foi pífia. Foi uma reação de dizer, nós não estamos de acordo. Sim, não estamos de acordo e vamos ficar assim? O Supremo Tribunal faz um verdadeiro golpe de Estado em que eles rasgam a Constituição Federal e nós vamos ficar assim, olhando a paisagem? A ver navios? Onde é que está a Igreja Profética do Brasil? E agora dorme em berço esplêndido enquanto uma ditadura vai sendo feita de veludo, lenta e gradualmente, diante dos nossos olhos. Meus irmãos, o primeiro passo na nossa estratégia é nós nos darmos conta do que está acontecendo. O que está acontecendo é que existe um pequeno grupo dentro da Igreja Católica que tem mais fidelidade ao Partido dos Trabalhadores e à causa revolucionária do que ao Santo Padre e o Papa. Vamos primeiro começar arrumando a casa.
E o que é que nós podemos fazer com isso tudo? Excomungar padres e bispos? Não, eu não sou autoridade nenhuma para excomungar ninguém. Mas eu sou simplesmente um padre, nada mais do que um padre, que gostaria de prestar o serviço de acordar você. Seja você quem for. Se você é um leigo, saiba do que está acontecendo. Se você é padre, se você é bispo, se dê conta do que está acontecendo. Nós temos um grupo de pessoas dentro da igreja vendendo dificuldade. Vendendo dificuldades para nós. Por quê? Eles criam essas dificuldades para sair depois lucrando. Nós não somos impotentes. Não. Nós somos um gigante adormecido. Nós somos uma igreja que poderia fazer muita coisa, mas estamos acorrentados por correntes de papel. Precisaríamos, sim, acordar e ver a nossa força. Unir-nos um pouco mais. Unir-nos ao redor de quem? Do Padre Paulo Ricardo? É evidente que não. Ao redor do Santo Padre. Ele é o ponto de união. Ele é o ponto de união. Não podemos procurar outras figuras para nos unirmos, porque essas figuras não irão nos unir. Não adianta procurar um padre que tenha mais ou menos carisma, um bispo, um cardeal, um núncio ou alguém que seja para nós ponto de unidade. A unidade ela já existe, a unidade está em Pedro, a unidade está no Papa e o Papa já se manifestou e já se pronunciou e já disse: é dever do magistério da Igreja se manifestar clara e decididamente quando está em jogo a vida humana, a dignidade da vida humana, como no caso do aborto. Nós não podemos ficar calados. Os evangélicos são minoria neste país. E, no entanto, são uma minoria compacta, decidida e, me permitam dizer, fiéis ao Evangelho, pelo menos nesta parte, que é o assunto que nós estamos tratando. Eles sabem fazer passeatas, eles sabem manifestar o seu poder político, eles sabem fazer pressão no parlamento, eles sabem reagir diante da ditadura de veludo que está sendo implantada no nosso país. Nós católicos, emudecidos, divididos, desencorajados, acovardados, iremos passar pelas páginas da história desse país como a igreja profética que morreu. Éramos uma igreja profética. Não somos mais capazes de nada. Estamos aí como criancinhas acorrentadas por correntes de papel. Por quê? Porque nós mesmos nos derrotamos. Não foi o Partido dos Trabalhadores quem nos derrotou. Fomos nós que nos deixamos iludir com nossa própria fraqueza e derrota.